Primeira coisa que eu quero que vocês entendam quanto a essa questão das pestanas. Primeiro, é muito importante você não pular as pestanas ou substituir por acordes alternativos, assim como a minha aluna, que era da Igreja Maranata, que já tocava na igreja, sempre tentava fazer. E eu vejo que muitas pessoas acabam evitando as pestanas, justamente pelo fato de não sair som as pestanas delas. Aí você vai tocar um hino, por exemplo, tá no tom de Dó maior. Aí tem um Fá maior. Aí não sai som, o que a gente pensa? Aí eu vou pular esse Fá maior. A gente vai e muda de tom. Vou tocar em Sol porque daí não vai ter pestana. Normalmente tom de Sol maior não tem pestana. Ou então, eu vejo muitas pessoas descobrindo ou utilizando acordes alternativos para substituir a pestana. Ao invés de fazer um Fá maior desse jeito, acaba utilizando o Fá com sétima maior, por exemplo. No lugar do Dó, desce o dedo do meio e o dedo 3 e faz esse Fá aqui. Isso no início você até pode utilizar para você começar a tocar na igreja o mais rápido possível, mas você não pode se manter o tempo todo só tocando os acordes substitutos para você estar evitando as pestanas. Porque se você evita as pestanas, você nunca adquire prática, velocidade e muito menos musculatura suficiente para você tirar som das suas pestanas. E eu vejo que muitas pessoas erram exatamente aqui. Não pule as pestanas e nem substitua os acordes com acordes alternativos sem pestanas. Porque se você tem dificuldade em mudar, por exemplo, de um acorde de Dó maior e cair para um Fá maior rápido, se você não praticar, você nunca vai ser capaz de ter essa prática suficiente de trocar rápido. Se a sua pestana não sai som e está abafado, enquanto você estiver substituindo por uma versão alternativa, também nunca vai sair som a sua pestana. Então a gente só consegue dominar as pestanas enfrentando elas e estudando da forma correta. Então eu quero trazer alguns exemplos aqui para vocês. Primeira coisa, a primeira dificuldade é mudar rápido para uma pestana, até porque a gente está acostumado a tocar normalmente acordes com 3 dedos. A gente faz o acorde de Dó maior, tem 3 dedos. A gente faz o acorde de Lá maior, tem 3 dedos. A gente faz o acorde de Ré maior, 3 dedos. Mi maior, 3 dedos. Sol maior, 3 dedos. Mas quando chega nas pestanas, a gente utiliza 4 dedos, inclusive o dedinho. Aí fica difícil, porque não é algo comum da gente poder estar utilizando, por isso que muita gente tem dificuldade. Como que você aprende, por exemplo, a trocar rápido do acorde de Dó maior para depois mudar para o acorde de Sol maior? A resposta aqui está óbvia, gente. É repetindo. No começo a gente toca um Dó maior, aí tem um acorde de Sol maior. A gente vai montando bem devagarzinho os dedos até sair o som, até conseguir fazer a troca. Do começo sai abafado, mas com muita repetição você aprende a tocar do Dó para o Sol, do Sol para o Ré, do Ré para o Lá e assim por diante. Só que quando chega nas pestanas, ao invés das pessoas utilizarem a mesma lógica, a gente começa a burlar isso e começa a substituir, a descobrir acordes alternativos justamente para não ter que passar pelas pestanas. Então esse já é o grande erro de 95% de todo mundo que começa a estudar pestana. E pelo fato de não terem paciência em estar estudando do jeito certo, qual que é o grande problema? Muitas pessoas desistem. Eu mesmo quase desisti da música quando cheguei nas pestanas. Muitas pessoas também quase desistiram da música. E não só isso, mas quando eu dava aula particular nas escolas de música, que eu não tinha o meu projeto de violão gospel, eu lembro que eu conversava sempre com os alunos quando eles iam começar a fazer aula, no primeiro dia de aula, eu sempre perguntava: você já estudou música? Você já estudou violão? E normalmente a maioria das pessoas falavam: professor, já estudei quando era mais jovem, só que eu travei nas pestanas. E as pessoas já vêm com bloqueio, por achar que não serão capazes de dominar as pestanas ou que as pestanas é impossível de aprender. Mas lembra aqui que eu falei para vocês? Quanto mais você treina, mais prática você adquire e muito mais musculatura você vai ter. Então não tem atalhos, você precisa estar o tempo todo treinando hinos com pestanas.
Só que pelo fato de muita gente fazer o oposto, você não tem prática, você não tem musculatura. E aí quando você precisa tocar o hino numa tonalidade que aí não tem como substituir os acordes, aí fica difícil. Por exemplo, eu tocando aqui um hino no tom de Dó maior, normalmente vai ter um acorde de Fá maior só como pestana. Aí dá para substituir pelo Fá com sétima maior, que é uma versão alternativa do acorde de Fá maior. Mas vamos supor que você vai tocar um hino no tom de Mi maior. Aqui não tem escapatória, a gente vai ter muito acorde em pestana, aí não dá para ficar substituindo todos. Se eu tocasse esse hino, por exemplo, ó, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. Ó, já vai ter pestana agora, ó. E que diminua, outra pestana, eu, para que tu cresça, Senhor. Mais uma pestana, mais e mais. Nesse tom, já são 3 pestanas que apareciam no hino. Se eu fosse tocar o hino no tom de Si maior, por exemplo, vai ter muito mais, ó. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços com ti, Jesus, eis-me aqui. Ó, pestana, Fá sustenido, outra pestana, Sol sustenido menor, Jesus, outra pestana, mais 3 pestanas. Sol Mi maior, que não é pestana. Tem vários hinos que vão estar nessas tonalidades. Aí eu vejo muita gente, quando precisa tocar esses hinos, por exemplo, utilizando alguns recursos. Pega um capotraste, por exemplo, e utiliza o capotraste e muda o tom. Ah, ao invés de eu tocar, por exemplo, com tudo em pestana, eu vou utilizar um capotraste, vou simplificar, vai ficar muito fácil, eu vou conseguir dominar muito bem as pestanas. Não, na verdade você está evitando e só retardando o seu estudo que talvez te traria o resultado que você espera. Quero tocar, quero dominar as pestanas, professor. Encara as pestanas. Quanto antes, melhor e mais rápido você vai estar tendo resultados.